Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Saiba agora tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Regina apoia Renata no julgamento de Josefina e emociona Renata, que está mega sensível com tudo o que está acontecendo. Vocês gostam do casal Carlos e Matilde ou ambos mereciam outros parceiros? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos agora saber tudo o que vem por aí por completo, porque eu te garanto, este capítulo está pegando fogo, até mesmo porque vai acontecer uma tragédia. Bom, as coisas vão começar quando Carlos e Lázaro conversam sobre Augusto e a praga que parece não cessar em A Bonita. Quando de repente, acidentalmente, Carlos deixa cair sobre suas mãos a fórmula que ele está preparando. Ele começa a gritar e o desespero toma conta porque está ardendo suas mãos. E Lázaro se preocupa com a situação do amigo. Eles então entram para a fazenda para procurar por Manuela para ver se encontram alguma solução. A cena então mostra que Manuela cuida das mãos de Carlos, que parecem bem feridas e queimadas as queimaduras. Ela incentiva então ele a procurar pela doutora Marina para que algo pior não aconteça com suas mãos. Matilde então se culpa todo o tempo por tudo o que está acontecendo. Ela então relembra que todos os namorados que ela teve acabaram mal. Então ela diz que a maldição continua a perseguindo e que tudo isso é culpa dela. Carlos manda ela se aquietar, que nada disso é culpa dela. César liga para Adriana, que se preocupa por ela não atender seu telefone. Ela conta que está no julgamento de Malefina. Roberta visita Gonçalo no hospital e, com um olhar carinhoso, ela desaba com ele e o diz o quanto ama. César conversa com seu pai e Julieta, que não entende porque ele esquece tanto das coisas e fala de algumas frustrações que está acontecendo no decorrer de sua vida nos últimos dias. Augusto está lendo um livro e planejando trabalhar na cabeça de Renata, assim como antes. Ele liga para Roberta e pergunta que loção Colônia Jerônimo usa. Então ela brinca com ele. Então ele pede para que ela descubra. Quer que sua irmã e Jerônimo se separem para sempre? Então faça o que eu te digo, diz ele bem bravo. Constância e Honório com Gonçalo, ela não consegue superar a atitude de Josefina no julgamento de fingir que está doida diante de todos. Honório diz que ela provavelmente está resignada para ficar na prisão para sempre. Eles se sentem aliviados, pelo menos com isso. Gonçalo abre os olhos e Constância se assusta em ver seu irmão assim. Honório então a encoraja a continuar conversando com Gonçalo. Gonçalo começa então a reagir. Ele levanta a mão e a acaricia. Honório diz a ela que ele está se lembrando de como eles cresceram juntos. Gonçalo até chora. É um momento único de irmã. O pai de César e a irmã do acidente Julieta falam sobre o plano de Adriana de se passar por namorada de César para poder ajudá-lo. Ele diz a ela para falar com Adriana. Todos eles vão se unir para não deixar César ficar chateado. O médico recomendou o mínimo de estresse possível para César. Na fazenda, Marina repreende Carlos por não usar luvas enquanto trabalha, pois ele se queimou com um ácido muito perigoso. Então comentam que Manuela é uma ótima médica porque ajudou ele com remédios caseiros para a doença. Manuela colocou então clara de ovos para as queimaduras e tomate para a febre. Ezequiel e Alzira comentam então que ela cozinhou muito bem. Ele é elogiado na cozinha enquanto está comendo a refeição, mas prega uma piada sobre ele primeiro. Diz que você conquista um homem pela barriga. Alzira diz que está assim desde que começou a trabalhar, não consegue mimá-lo tanto. Ele pediu permissão para ir ao casamento de Karina com Lázaro. Ezequiel diz que Augusto estava até interessado nos detalhes, ele pode ter algo planejando a respeito sobre isso. Então ele está preocupado que o problema de Augusto seja a obsessão que ele tem por Renata. Na cozinha de A Bonita, Hermínia diz que o acidente de Carlos pode ser sobre a maldição de Matilde, sim. A mãe de Carlos, que chega sem que elas sejam vistas, escuta tudo. Então ela exige saber o que há sobre a maldição de Matilde e exige que eles digam agora. O julgamento continua. Eles pedem a Josefina para dizer algo, então ela finge uma confusão. Depois de repetir a pergunta, ela diz que não é Josefina, e sim Regina Soberon. Ela quer que essa mulher devolva a filha para ela.
Regina fica muito chocada neste momento. Ela pegou minha filha e roubou o meu Roberto, o amor da minha vida, o meu esposo. Se eu conseguir minha filha de volta, fala ela desesperada, meu Roberto também voltará para ficar comigo, conclui então Josefina. Renata e Jerônimo comentam que Josefina enlouqueceu de vez. O advogado de defesa pede então uma avaliação psiquiátrica feita na Josefina e o juiz concorda e suspende então o processo. A Marina prescreve um antibiótico para o Carlos. Algumas das queimaduras chegaram a quase 3º grau, por isso algumas partes das mãos demorarão a cicatrizar. Carlos continua tranquilizando Matilde que não é culpa dela, mas ela sugere que eles se separem enquanto ele se cura para que nada de pior possa acontecer. Lázaro pede que ela pare com essa tolice de maldição. Marina ri ao ouvir sobre a maldição de Matilde. O mundo está cheio de acidentes, não só para os apaixonados, ri ela então concluindo o assunto. Carlos diz que encontrará outra pessoa para fazer seu trabalho por enquanto. Então Lázaro diz que pode aprender, afinal, Carlos prometeu ensinar tudo o que sabe a ele. Portanto, há algo positivo nos eventos. Em sua fazenda, Augusto diz a Ezequiel que os jorros de plantas parecem diferentes de Abunita. Augusto diz que não pode esperar que os jorros de Abunita surjam. Ele pediu a mesma uva da Europa. Ela é muito cara, mas se o vinho renascer em ti, não pode esperar muito. Então ele obterá aquele lote de produção de maneira que puder. Ezequiel está surpreso com a desenvoltura de Augusto. Então Augusto disse que se você já deveria saber que eu consigo tudo o que eu quero e quando eu quero. Saindo do tribunal, Regina está achando difícil acreditar no ato de Josefina. Renata diz que também não consegue acreditar, porque quando veio visitá-la parecia muito sem suas palavras. Todos concordam que, no final, o que importa é que a justiça pelo menos seja feita para Josefina. Inês, Isidro, Matias e Adriana vão embora também. Regina, Jerônimo e Renata vão até o hospital para ver Gonçalo. Julieta aproveita para ligar para Matias, que concorda em se encontrar com ele e Adriana no escritório, algo sobre César. O fiscal da DEA está zangado com a fuga de Josefina por adiar o julgamento. Ele não acredita na história dela porque ela sabe que isso mudará todo o seu desfecho no caso. Constância e Honório reprimem Roberta que ela deveria cuidar de Gonçalo. Ela afirma que Gonçalo estava dormindo, então ela foi para o refeitório. Ela se gaba de ter comprado alguns presentes para ele. Ela consegue fazer Constância se sentir um pouco culpada. Honório recebe um telefonema contando o que aconteceu no julgamento de Josefina. Constância está chateada com tudo isso. Enquanto isso, lá no escritório, Julieta quer falar com Matias e a Adriana. Julieta diz a Matias que César fica muito estressado com Matias por perto. Então ele vai ter que engolir seco. Jerônimo, Regina, Renata chegam ao hospital. Honório diz a eles que esse feitiço louco de Josefina é muito conveniente para ela, apenas para ela. Roberta ouve e pensa que Josefina conseguiu cumprir seu desejo novamente como sempre. Roberta então apoia a ideia de que Josefina enlouqueceu. Mente brilhante, mas psicopata. Ela quer que Josefina fique trancada, não importa onde. Então Renata concorda desde que ela seja trancada em algum lugar. Ela não pode, então, assim, machucar alguém. No pátio, então, Josefina se encontra com Branca novamente na cerca. Josefina, então, diz que deu o primeiro passo. Branca diz a Josefina que ela tem que agir assim o tempo todo. Josefina, então, pede mais informações. O que eles perguntam, o que testem fazem, o que colocam. Então, Branca diz que ela tem que se convencê-los de que ela cometeu todos os crimes em estado de espírito inconsciente, para assim poder ganhar mais uma partida. Julieta então diz a Adriana e Matias que eles precisam ser muito convenientes. Ela se oferece para brincar de namorada de Matias na frente então de César. A Adriana diz que não. Matias parece que também não é um campista feliz, mas concorda também, desde que a Adriana fique bem e que César tenha uma recuperação ao menos por um tempo. Dona Elvira se preocupa com Carlos. Diz a Carlos que foi por causa da maldição de Mateus que Carlos está assim. Carlos fica bravo com sua mãe. Lázaro então puxa Matilde e deixa os filhos conversar a sós. Carlos a proíbe de mencionar que os acidentes deles são por causa de Matilde. Elvira, é claro, não gosta nadinha e continua debatendo.
Matilde fica mal porque ela acredita que sim, o que está acontecendo com Carlos é uma maldição sim dela. Elvira não está errada. Lázaro então consola Matilde. Ela tem que esquecer sua maldição idiota porque isso não existe, é apenas mera coincidência. César traz Adriana para apresentá-la a seu pai como sua filha. César vai embora para fazer cassino para eles. Adriana explica a ele que ela e Matias vão fingir ser a garota de César e Matias vai fingir que vai sair com Julieta pelo bem de César. O papai está muito agradecido pelo que estão fazendo pelo seu filho. Ainda existem anjos neste mundo. Deus te abençoe pelo que está fazendo pelo meu filho. Enquanto isso, Álvaro aparece estando dando prescrições questionáveis para alguns pacientes. Ele é pago e está digitando as contas de formas estranhas. O baixinho liga para ele e diz a eles que estão dizendo que Karina é viúva, mas não é viúva. Álvaro desliga e se pergunta se Karina sabe que ele está vivo. Claro, Jerônimo deve ter contado, e mesmo assim, você vai se casar? Desgraçado, movendo a mão como se estivesse estrangulando. Então, aí nasce mais um vilão para a conquista, então, do nosso Jerônimo. Enquanto isso, gente, em A Bonita, eles estão todos empolgados com o casamento de Karina e Lázaro, que está cada vez mais próximo. Da cozinha, eles ouvem Carlos gritar. Parece que Matilde está tentando alimentá-lo com colher, mas os pedaços de carne são muito grandes. Ele precisa de alguém para cortar a sua carne. Ele está preso no seu mamãe e Matilde. Então ele se recusa às duas e pede a Lázaro para cortar sua carne para ele. A mamãe insiste em fazer isso. Ela apenas queimou as mãos, mas não quer que tratem como uma criança. A mamãe se oferece então mais uma vez para ficar mais tempo, mas ele insiste que ela precisa ir dormir e que vai embora para casa. Se ele precisar de algo, ele então pedirá. Lázaro está realmente gostando de toda essa cena, junto com Manuela e Karina, que estão ao redor dos outros três. Agora, para uma cena nada divertida, Josefina diz que ela tem que ser inteligente e fazer as coisas certas. Que chatice ter que chorar todo o tempo. Uma outra mulher passa, ela diz que não compra sua ideia então. Ela precisa de uma empregada e quer que ela faça tudo isso. A policial vem e tira a presa de Josefina, mas depois exige dinheiro, não agradecimentos. Muito dinheiro se ela quer ter mais proteção. Então Josefina oferece o dinheiro assim que for condenada. Quando a policial sai, Josefina ri, dizendo que ela é burra, continua esperando por seu dinheiro então. Jerônimo e Renata estão presos então ao sair do hospital. Então Renata entra para se despedir de Gonçalo pela noite. Todo mundo está indo embora, exceto Roberta e Matias. Renata então está se despedindo de seu pai Gonçalo. Regina vai passar a noite aqui. Renata não é uma boa companhia, pelo menos por hoje. Ela está um pouco inquieta com tudo o que está acontecendo com sua mãe, pelo que sua mãe também lhe disse. Para recordar a história com seu pai, Regina diz a Renata que não importa o que aconteça. Ela e seu papai a amavam muito. E sua bondade ela herdou dele porque ele era um homem muito bom. Renata se comove com essas palavras. Então Regina dá a Renata a foto do seu pai, o Roberto Gamba, com Regina e o bebê, e que supostamente é a Roberta. Renata então diz que gostaria de tê-lo conhecido. Então Renata diz obrigada para Regina. Sim, meu pai era um bom homem, um homem que me amava e que se chamava Roberto Gamba. Então Renata tem alguns flashes de sua infância quando de repente Gonçalo abre os olhos para ela e diz: eu sou seu pai. Regina e Renata ficam impactadas. Será uma cena muito linda e emocionante. Apesar da tragédia que começou com esse capítulo termina muito lindo e emocionante. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do spoiler de hoje. Um grande abraço. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.